Uma saudação a todos e a todas, mais um evangelho, mais um comentário e reflexões para nós praticarmos a nossa vida. Então, hoje começamos com uma saudação especial aos trabalhadores lá do Centro Espírita, Jesus e Sua Doutrina. Eu tive a oportunidade de estar lá hoje, estava lá o trabalho funcionando com o Cláudio, no atendimento às pessoas. Estavam lá a coordenação na mesa mediúnica também, estavam funcionando 2 mesas mediúnicas, as pessoas trabalhando, tanto os doutrinadores quanto os médiuns. Então, que coisa boa o trabalho funcionando e ajudando as pessoas. Então, hoje, ainda dentro desse quadro de pandemia, de distanciamento, diante dessa situação, vamos continuar fazendo o evangelho aqui no lar, mais integrado e interligado com os trabalhos no Centro Espírita. E o texto de hoje, uma saudação para todos, é exatamente capítulo 12, e item 7, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. E para tanto, hoje eu começo com a oração da serenidade e sigo pela oração de São Francisco. Acho que são reflexões iniciais para trabalharmos no nosso dia a dia a cada 24 horas. Então, como aqui no nosso coletivo, concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. No mesmo sentido, a nível de todos os necessitados, de todos os que estão precisando, eu peço, Senhor, que o Senhor faça de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com esse final de oração, não como algo decorado, mas algo que tem que ser refletido em cada palavra e praticado, eu dedico esse evangelho à nossa irmã viva eternamente, a Cleide, a irmã Cristiane Santiago, a todas as pessoas maravilhosas que estão nas nossas vidas, aí no seu pensamento, seja no plano material, seja no plano espiritual. E nesse sentido vem o Evangelho, que ele traz exatamente dizendo o trecho de Mateus em que ele fala: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda, faz 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado.
Então esse trecho é bem relevante, eu sempre gosto de falar de duas passagens, duas histórias interessantes que me tocam muito a nível do meu caminhar. A primeira fala de uma história que o Siddhartha Gautama, Buda, dizem aí, que um dia ele chegou numa cidade que ele andava, era o Tathagata, né, orientando as pessoas, ensinando. E ele sentou em posição de meditação, com os olhos fechados, e muitos que o seguiam ficaram na mesma posição e todo mundo estava lá em meditação. E naquele local havia, naquele vilarejo, um homem que era conhecido por ser muito cheio de brigas, conflitos, ele já tinha assassinado pessoas, ele era uma pessoa muito temida. E ele gostava de manter a imagem dele de temor. E nesse sentido, quando chegou, né, ele era o mais conhecido do lugar, quando ele soube que o Buda ia lá, e foi uma coisa que comoveu muita gente para ir conhecer o famoso Buda, ele se dirigiu para lá e achou que no poder de Buda, na serenidade que falavam que Buda tinha e tudo, ele ia desmascará-lo. E logicamente que no caso que ele desmascarasse o Buda, ele ia conseguir um conflito e ia vencer o conflito e ia ter o nome dele mais forte ainda do que já era, porque ia ser uma grande campanha, uma grande propaganda para ele, se aquilo acontecesse. Então, ele seguiu, até porque pela história, né, o Buda vem de uma linhagem de guerreiros. Antes dele ser o Buda, né, enquanto o jovem príncipe Siddhartha, ele teve uma formação na vida inteira, porque ele só entra exatamente para essa questão das meditações, das reflexões, da busca do Nirvana, após os 29 anos de idade. Então ele abandona o palácio e tudo, então até aí ele era um guerreiro, formado para ser um rei, um grande líder. Então ele era dos melhores no arco, tanto que ele consegue conquistar a esposa dele, Yasodhara, exatamente numa disputa de arco, e ele era muito bom em lutas e arcos e tal, porque passou a vida sendo treinado para isso. Então quando esse homem soube que esse que tinha abandonado, né, esse que era o dito Buda, tinha abandonado essa questão da luta, das riquezas materiais, então ele foi lá para testar, exatamente para enfrentar, porque ele ia ter duas vitórias, né, se ele conseguisse o que ele queria. Ele ia conseguir mostrar que o Buda não tinha nenhuma qualidade mais espiritual, ia lutar para partir para brigar com ele, e outra, ele ia vencê-lo, já que também Buda era conhecido no passado por ser um exímio, né, lutador. Então, logicamente, como dissemos no começo aqui da nossa conversinha, o Buda estava lá meditando, e essas pessoas meditando com ele, e esse dito bandido da época, né, de Facínora, ele vai ao encontro lá de onde o Buda está. E o Buda está lá meditando, sentado na frente, bem tranquilo, bem sereno, olhos fechados. Todos os outros monges estão lá sentados, as pessoas que foram para conhecer estavam sentados, todos respirando, né, e pensando nessa coisa espiritual. E esse homem adentra aquele lugar e vai diretamente ao Buda. E quando ele chega bem perto do Buda, Buda lá sentado, de pernas cruzadas na posição de lótus, ele dá um cuspe, né? Dá uma cuspida na cara do Buda. E quando ele dá aquela cuspida na cara do Buda, o Buda serena e lentamente abre os olhos, olha para ele e simplesmente, ele já na posição de briga, né? Esse rapaz que cuspiu, Buda não mexe um movimento salvo abrir os olhos. Ele olhou para dentro dos olhos dele e viu um brilho, uma serenidade, não viu um ar de crítica, não viu um ar de revolta, não sentiu que o Buda tinha se assustado. O Buda abriu os olhos e disse: o que vem depois? Ele ficou sem ação, porque ele deve ter pensado que homem é esse que a gente cospe na cara, uma coisa inusitada dessa, que ele nem se abala.
e que nem olha com olhar de crítica, e que nem olha com raiva, e pergunta o que é que vem depois e se mantém sereno, quer dizer, não faz posição de briga. E ele olha, aí se desarma, e faz aquela cara como que diz o quê? E o Buda repete, bem sereno, o que vem depois? Ele fica totalmente desconcertado e sai. E Buda fecha os olhos e continua a meditar. Alguns monges quiseram questionar ou falar, ele mexe com a mão para que todo mundo continue em harmonia, em sintonia. E continua. No outro dia, dizem que esse mesmo homem chegou lá no mesmo jeito, só que ele entrou meio que desesperado e chamou o Buda abriu os olhos, ele se jogou aos pés do Buda e disse, mestre, por favor, seja meu mestre, me ensine esse poder que o senhor tem. Quer dizer, ele era um homem que não conseguia engolir nem um sapo, né? Ele era um homem que não conseguia suportar, tolerar nada, tudo ele tinha que reagir. E quer dizer, será que ele era a nível de sentimento um homem ou ele era apenas emocionalmente um animal? Ou seja, que o animal é que a gente pisa na pata do cão, por exemplo, e ele vai e morde, ele reage, ele não pensa, ele não age, né? Então o cão, ele morde qualquer um, ele não pensa. E quer dizer, ele estava reagindo, não estava agindo, não estava pensando, não estava sendo humano. E ele viu, quer dizer, que aquilo dele que ele achava que era um poder, na verdade era uma fraqueza. Vivia batendo, matando pessoas, brigando constantemente, reagindo e sempre recebendo do universo o que ele dava, porque dizem que o universo é um espelho. O que ele mandava de raiva para o universo retornava para ele. Quem ele matava gerava uma onda de vingança, e assim ele ia tendo uma vida que ele mesmo criava, recebendo a dor que ele impunha ao mundo. E achava que a cada um que ele vencia, que silenciava, a cada família que ele matava, e não tinha mais quem vingasse, isso era poder. Ele viu que isso não era poder, ele vivia uma vida de tensões, de conflitos, de reação constante. E quando ele viu que o Buda, podendo reagir, tinha muitas pessoas por ele, ele sabia lutar, ele nem sequer se abalou, ele agiu e perguntou o que vem depois. Ele viu que aquilo era muito mais poderoso e que Buda tinha um tesouro que ele não tinha, que era essa serenidade. Por isso que a gente começou aqui hoje com a oração da serenidade, pedindo para que Deus concedesse para nós a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, seja uma cusparada na cara, uma ingratidão de alguém nosso que adoece, ou a gente mesmo, ou que parte, ou que não tem o atendimento que queria. E a gente aceitar serenamente e simplesmente se entregar aos pés do Mestre, do Criador, entregar, confiar, aceitar e agradecer. Poder perguntar serenamente ao Mestre sem exigir o que vem depois. Como quando Paulo caiu no caminho de Damasco e ele diz, Senhor, caiu cego, o que queres que eu faça? Bem sereno, Senhor, o que queres que eu faça? Não for uma reação, não adianta. Tem coisas que a gente tem que aceitar. E aí esse homem chega aos pés do Buda, que cuspiu no rosto dele num dia e foi pedir perdão. E pediu para Buda ser o mestre dele. E Buda disse, ele disse, perdão por o quê? Ele disse, porque o senhor não lembra? Ontem eu cuspi na sua cara. Ele disse, não. Aí ele olhou e disse, quis insistir na história. E Buda disse, bom, se o senhor está dizendo que fez isso, o homem que está aqui aos meus pés hoje pedindo para aprender serenidade, equilíbrio, humanidade, ter paz, não é o homem que veio cuspir na minha cara, querer brigar comigo ontem. Então eu não tenho pelo que perdoar o Senhor. Se quer me seguir, sente, me siga. Outra parte que eu acho interessante
dentro dessas biografias que eu recomendo a vocês, tem muitos textos, documentários sobre a vida de Chico Xavier. E uma delas é 100 anos de Chico Xavier, acho que é a biografia mais completa do Bacelli. Teve uma convivência com ele lá em, acho que Pedro Leopoldo, Uberaba, e ele foi juntando tudo que saía de notícia do Chico, e também teve uma convivência no Centro Espírita, hoje é um palestrante, e o livro é um livro muito, muito bom mesmo, com matérias da época e situações. E teve um momento também, quando você vê em várias pessoas que tiveram convivência com o Chico, tem muito vídeo no YouTube, tem muitas situações contadas, e eu vi uma dessas histórias, e dizia, o Chico, quando ele chegava lá no Centro Espírita, tanto na Comunhão Espírita Cristã, que hoje lá em Uberaba é na frente da casa do Chico, quanto no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que era lá em Pedro Leopoldo, e também lá no final, que era o Centro Espírita da Prece, né, no final, perto da desencarnação do Chico, quando o Chico chegava, ficava aquela multidão, né, e o Chico começava a trabalhar em torno de 5 horas da tarde, largava 5 horas da manhã, era um trabalho constante, ele entrava, aí começava primeiro as pessoas que tinham sido passado por uma triagem, ele pegava os nomes e atrás da sala em que havia a mesa mediúnica, o Chico ficava exatamente mediunizado e escrevendo as receitas passadas pelos vários espíritos, Irmã Sheila, Bezerra de Menezes e vários outros, passando exatamente um receituário para aquelas pessoas, e depois é que ele vinha. E nessa entrada do Chico já tinha uma multidão lá, que se formava, gente que vinha de muito longe para encontrar carreatas de pessoas. Então quando ele entrava, era aquela multidão querendo tocar no Chico. E engraçado, né, quando você imagina uma situação dessa, que diz que um dia alguém assim com jeito, como se você imaginasse alguém muito maltrapilho, com a barba por fazer, todo sujo, conseguiu furar o bloqueio dessa multidão e encostou no Chico bem grosseiro e falou uma coisa com o Chico no ouvido dele e ficou puxando assim, como pegando na roupa do Chico, e as pessoas que andavam levando ele e tudo, como era muito comum muita gente chegar perto e tanto fazia o tipo de roupa que tivesse vestindo, o Chico acolher a todos, ele estava andando em direção ao centro, e aquela pessoa chegou de uma vez e simplesmente o Chico olhou bem sereno para quem estava lá dele, como se fosse moeda de hoje, que na época não era real, mas como se fosse, você tem 10 reais aí? Aí alguém foi e deu. Ele pegou e entregou para essa pessoa, e essa pessoa saiu no meio da multidão também apressada e sumiu com esse dinheiro. Passou, quando foi lá no final, depois da prece e tudo, alguém perguntou quem era aquele que ele rapidamente deu aquele dinheiro para ele, né? Aí ele falou, não, ele chegou bem rápido, ele chegou e me impôs que eu desse a ele 5 reais, como fosse na época, 5 reais, né? Como fosse. Aí ele olhou para alguém, o pessoal estava sem carteira, pediu 10 e deu. Então, quer dizer, ele nem comentou a história, nem ficou abalado, nem se sentiu roubado, nem gritou pega ladrão. A pessoa pediu 5, ele olhou para as pessoas tranquilamente, pediu 10 e deu. E não saiu, por exemplo, dizendo que tinha dado 10 ou dar uma lição. Não. No silêncio, na atitude, no exemplo, ele provou muito. E só essa pessoa que era muito perto depois perguntou bem tranquilo, e ele respondeu bem tranquilo. Quem ficou assustado foi a pessoa. Por que ele não tinha falado? Que era um ladrão? Não, normal. Dá. Ele não queria? Dá. Quer dizer, estava cumprindo tal e qual o que diz aqui o Evangelho. Logicamente também tem mais uma história para a gente comentar essa questão da face direita. E para a gente não ficar muito longo aqui nessa nossa conversa, é uma passagem que eu vejo em dos romances psicografados, desses contos também psicografados, que contam da vida de Jesus. E vários palestrantes falam muito dessa passagem, eu já vi inclusive o Haroldo Dutra Dias falando, e Divaldo e vários outros. Que teve um momento, né, na hora que Jesus estava crucificado, que diz que o céu, quando ele olha assim, como se, só para quem vê, lógico, para quem tem mediunidade e evidência, o céu se abriu,
para aquelas luzes, os anjos desceram diretamente para vir ajudar o Cristo nessa passagem dele. Quando o Cristo viu eles vindo para ele, a primeira coisa que ele disse antes que eles tocassem nele foi disse, e Judas? Lembrando que Judas seria o das 30 moedas, o que teria entregue o Cristo, em tese, para muitos, tem gente que queima o Judas, né? E a preocupação dele era, e Judas? E os anjos pararam e disseram, corre lá, porque ele vai fazer uma besteira. E realmente Judas se matou. Eles vieram direto para o Cristo, e o Cristo pensou, era para ter ido direto para o Judas, porque eu estou suportando minha dor. Ele não está suportando a dele. E nesse mesmo sentido, tem uma passagem na obra de Paulo Estevão, que ele conta, o Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, conta que quando Paulo juntou as pessoas para lapidarem, né, apedrejarem Estevão, dizem que o próprio Cristo desceu para receber Estevão. Quando a pedra começou a cantar, dizem que espiritualmente, né, o espírito dele saiu do corpo e ele não sentiu sequer as pedradas. Como aconteceu com a Lívia lá no há 2000 anos, né? Quando o leão foi devorar ela, o Simeão já puxou o espírito dela, quer dizer, ela não sentiu. E nesse momento, o Estevão, na hora que o Cristo aparece para erguer Estevão do corpo, o espírito de Estevão do corpo que está sendo apedrejado, vivo, Estevão imediatamente disse, Senhor, mestre, deixa que eu seja responsável para orientar Paulo. Quem, né? Paulo, o que estava apedrejando ele naquela hora, ele já saía logo, não pedindo por ele, mas pedindo para ser o mentor espiritual de Paulo. E Cristo concedeu. O Haroldo Dutra diz, até brinca, disse, acho que foi um momento em que houve uma guarda compartilhada, que Paulo já tinha um anjo guardião, um mentor espiritual, e aí vem Estevão, e é o que acontece no livro Paulo e Estevão. Então, essa questão da outra face, ela passa por essas situações. Então, por hoje, eu acho que com essas historinhas, a história da cuspida na cara de Buda, a história da pessoa que quis roubar o Chico Xavier, a história do Cristo com Judas e a história de Paulo e Estevão, acho que essas quatro, se a gente aplicar na nossa vida a cada 24 horas, a gente vai muito bem. Então, façamos a nossa parte. Que nós possamos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, como dizia o Chico, sem querermos ser melhores do que ninguém. Muita paz. Obrigado. O Jesus passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus, vai nos hospitais, Senhor Deus, amado Jesus, irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura os doentes, coloca a tua luz, Senhor Deus, em todos esses necessitados que estão pedindo a tua ajuda nesse momento, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura. Onde não posso ir.
esquecer. Sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor Jesus, cura, meu Deus, cura todos os doentes, passeia pelo corredor dos hospitais, meu Deus, com tua equipe, os teus médicos, cura, Senhor, cura todos os doentes, coloca a tua mão, a tua luz sobre em todas as casas, onde tiver os doentes, eles em depressão, em tristeza, meu Deus. Cura, Senhor, cura síndrome do pânico, cura todas essas pessoas que estão precisando da tua ajuda nesse momento. Te pedimos, meu Deus, com muita fé, olhar por todos os lugares onde eu não posso ir. Que assim seja. Amém. Tantas lembranças Eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Meu Deus, amado Mestre Jesus, nesse momento, meu Deus, estamos te rogando nesse momento. Olhar, meu Deus, olhar por todos os doentes que nesse momento estão entubados nos hospitais, com respiradores, aqueles que estão no UTI, precisando de socorro através desta doença, deste vírus, meu Deus. Todos esses nomes que estão no grupo de oração, todos aqueles necessitados que estão precisando do teu amor, da tua luz, Senhor. Assim seja. Não posso ir, que assim seja.